Olá, papeleiras de plantão, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Ana. E se você é papeleira, já se inscreve e me acompanha que toda semana tem vídeos novos. Aproveita e já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que eu acho que é muito importante para quem está iniciando. Eu sempre gosto de falar aqui no canal que eu gosto de trazer assuntos que quando eu iniciei eu tinha dúvidas, né? Então eu sei que outras pessoas também vão ter. E um assunto que é muito importante, né, pra gente que não vende por site, é em relação ao pagamento dos clientes, né? E assim, gente, desse decorrer, né, no tempo que eu já tenho a gráfica, deixa eu ver, tá com quase 2 anos, eu já aprendi muita coisa em relação a pagamento de cliente, viu? E eu vou começar falando pra vocês como que é a minha métrica aqui, né? A minha metodologia de trabalhar, né? Em relação a pagamento do cliente. Primeiramente, gente, assim, eu sempre tento, né, agir na questão do fechamento do pedido da forma mais profissional possível. Mesmo que seja uma pessoa que eu conheça, né, eu costumo falar o seguinte para o cliente, que a gente fecha o pedido, né, e para fechar o pedido a gente pede 50% do valor, ou então se o cliente quiser passar o cartão, a gente envia um link para pagamento, né. É complicado, gente. É muito complicado, porque assim, eu moro no interior e aqui na minha cidade ainda funciona aquele velho chamado fiado, né? Lógico que na minha gráfica não funciona, mas infelizmente aqui na minha cidade ainda existe isso, né? E aí, o que que acontece? Às vezes tem pessoas que acham que a gente está desconfiando delas quando a gente pede uma parte do valor, né? E aí, é que entra a minha desculpa. Eu sempre invento a mesma desculpa. Eu falo assim pro cliente, ó, a gente pede uma parte do valor porque toda semana a gente faz reposição de material. Esse material que eu vou usar para o seu produto, eu já vou precisar repor, então por conta disso a gente pede. Aí assim, gente, é muito complicado porque tem gente que não gosta, né, lógico, e tem mais. Tem pessoas que você pede a entrada, né? No caso comigo já aconteceu várias vezes. De eu pedir a entrada e a pessoa dizer, ah, pois mais tarde eu mando e a gente fecha. E a pessoa não mandou. Aí eu fiquei assim pensando, né? Eu fico pensando, na verdade, porque já aconteceu mais de uma vez. Será que a intenção dessa pessoa era não pagar? Né? Porque assim, a partir do momento que você vai encomendar um produto personalizado, você tem que ter o dinheiro, né? Um produto personalizado é um produto que vai sair do jeito que você quer, ou seja, produto personalizado não é para quem quer, é para quem pode, né? É tipo você ir no mercado, você vai trazer uma feira fiado, você vai trazer para pagar se você gostar, né? Então, assim, já entra outras questões também, nessa questão de pedir uma parte do valor, né? Por exemplo, tem pessoas que querem que você mande primeiro a arte para depois elas pagarem. Eu não mando. Eu não mando, sabe por quê? Porque corre o risco da pessoa pegar a sua arte e fazer com outra pessoa, corre o risco da pessoa desistir do pedido, tá? Então, assim, eu não mando. Já aconteceu da pessoa dizer assim pra mim, ei, tu faz aí 2 artes, aí se eu gostar eu encomendo. Gente, olha a noção das pessoas. Não existe isso, né? De você criar a arte pra depois a pessoa fechar o pedido. Gente, isso não existe. Porque o tempo que eu fiquei ali, o meu tempo também vale. Tempo é dinheiro pra quem trabalha com personalizados, né? Então, assim, gente, desde o início, assim, eu fiquei pouco tempo sem pedir entrada, desde o início. Eu sempre, assim, coloquei na minha mente, eu não vou ter vergonha de pedir a entrada do valor, até porque, assim, eu comecei com poucos maquinários, né? Eu não tinha capital de giro, então para mim fazer os produtos eu tinha que estar repondo material sim, né? Então, assim, desde o início eu sempre pedia, não é fácil porque realmente, como eu falei, tem gente que não gosta, mas o conselho que eu dou para quem está iniciando, não tenha vergonha. Se você é uma pessoa que só vende pelo WhatsApp, pelo Instagram, você não tem site, ou seja, você tem um contato direto com o cliente, não tenha vergonha de pedir a entrada. Porque assim, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu pedir a entrada, o cliente dá a entrada, eu fazer o produto e o cliente não veio buscar, tá? Aconteceu isso com uma pessoa, né, uma vez, e teve outro caso que a pessoa fechou um pedido, eu não pedi nada porque era um valor bem pequeno e a pessoa não veio buscar. Então assim, pode acontecer, né?
Outra coisa também, gente, que assim, infelizmente, eu já cometi esses erros, mas, né, vai passando o tempo e a gente vai aprendendo, né, a trabalhar da melhor forma pra gente, né, que é o quê? Abrir exceções. Gente, toda vez que eu abro exceção em relação a pagamento, a pedir entrada, acontece alguma coisa. E aconteceu comigo, né, que eu abri exceção esse ano para uma cliente, que foi o seguinte: ela já tinha feito pedidos comigo algumas vezes, sempre que ela fazia o pedido, eu enviava o link para o pagamento ou então ela mandava o Pix, né? E aí o que aconteceu? Ela disse que ia querer os produtos e aí eu não pedi entrada, não mandei o link. Eu não sei o que me deu, porque eu acho que eu acostumada a já ela fazer, né? Aí eu passo na minha cabeça, não, eu vou fazer sem eu pedir nada. E aí sabe o que aconteceu? O meu marido fez a arte, né? Porque o design da gráfica é ele. Meu marido fez a arte, eu enviei pra ela e ela simplesmente não me respondeu. Gente, ela simplesmente não me respondeu. Eram duas artes diferentes, tá? E assim, eu fiquei super chateada, porque é uma cliente que sempre me comprava. Então, aí eu fiquei assim, mais uma vez pensando, ó, tá vendo? A gente não pode abrir exceção. A gente não pode abrir exceção, porque toda vez que você abre exceção, acontece coisa desse tipo, né? E mais ainda, não ter vergonha de pedir a entrada, tá? Então, assim, gente, a partir do momento que eu comecei a pedir a entrada, né, desde o início, como eu falei pra vocês, melhorou demais a questão, assim, do meu financeiro, né? Porque ainda tem outra questão, né? Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Hoje fechei 4 pedidos. Esses 4 pedidos não vão ser concluídos hoje, né? Hoje eu não tinha nada para entregar, tô fazendo esses pedidos. Se eu não receber nenhum valor, nesse dia não vai entrar dinheiro no meu caixa. E eu não sei vocês, mas eu tenho metas a bater, né? Eu tenho metas, nem sempre eu cumpro, mas eu tenho metas, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que parar para pensar, né? Pensar no financeiro. E aí, como eu falei pra vocês, né? No início eu tinha muita dúvida e tal, mas depois que eu comecei a, né, me posicionar, deu tudo certo. Então, assim, é uma dica, né, pra você que tá iniciando, que tem vergonha de pedir, né, a entrada pro seu cliente, que confia, gente, não abram exceções, não confiem, porque infelizmente, às vezes a gente acaba se chateando, se estressando, né? E o pior, com prejuízo, né? Porque infelizmente tudo que a gente faz e não recebe é prejuízo. Então, assim, é um conselho que eu dou, assim, que é primordial para quem tá iniciando, tá certo? Então, assim, hoje eu queria só dar essa dica pra vocês, tá? Eu tô sem tempo pra gravar conteúdo. Eu acho que é muito importante essa questão, principalmente agora no final de ano, né? Que vai aparecer muita gente atrás de agenda, né? Por exemplo, aqui na gráfica, a agenda mais barata que eu vendo é R$ 48. Quando a pessoa entra em contato, eu já peço, mesmo sendo R$ 48, eu peço a metade, né? Porque se a pessoa não vier buscar, eu não vou ficar no prejuízo, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês, gente, com essa minha dica, né? Sobre financeiro aí. Toda semana tem vídeos novos, apesar da correria que tá sendo aqui, mas eu tô tentando trazer vídeos novos toda semana, tá? O canal tá só crescendo, graças a Deus. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem gostado do meu vídeo, por favor, curtam e compartilhem. E até o próximo vídeo.